Muitos de nós fomos contaminados com uma teologia não bíblica, que em geral é conhecida como teologia da prosperidade. E o que é a teologia da prosperidade? Cristão é feito para ser cabeça e não cauda. De onde saiu essa loucura? Porque a Bíblia não diz isso. De onde saiu essa loucura? Ah, Daniel, está escrito isso aí na Bíblia. Vai lá em Deuteronômio 28, ver se não está escrito isso. Não, não está escrito isso em Deuteronômio 28. Olha só. Todos os ciclos são parecidos com o Senhor. O Senhor tem uma lógica de fazer as coisas dele. O que está acontecendo em Deuteronômio 28, onde é dito que não é igreja, porque em Deuteronômio não existia igreja, que o povo de Israel seria cabeça e não cauda. Nós tínhamos um ciclo ali, em que um povo estava escravizado no Egito. E 400 anos ficou escravizado no Egito. Então veio o Senhor e se revelou. Então eles puderam de fato conhecer o Senhor através da revelação do Senhor. Porque quero lembrar para vocês, ninguém conhece o Senhor se ele não se revelar. Não há como conhecê-lo só pelas nossas mentalidades racionais. Não há como. Não tem como. Ele mesmo diz isso nas Escrituras. E então o Senhor se revela usando um profeta chamado Moisés. Tira este povo do Egito, mostra seus sinais, maravilhas, milagres. E este povo continua com saudade das coisas materiais. Eles eram escravos, olha o contrassenso, e nós somos assim também. Preste atenção se você não está vivendo esse ciclo na sua vida. Sendo escravo, mas desejando as coisas que te escravizam. Eu tenho uma visão de mundo que me diz que se eu não for bem sucedido economicamente, não dá. Você está escravizado por essa visão. E o Senhor te liberta, mas você não quer ser liberto. Você quer voltar para a escravidão. Não, mas este ponto, eu só consigo deixar este ponto ser gerido na minha vida pelo pensamento do mundo. Ou é assim ou eu não quero. Então você está liberto, mas você quer dar as suas mãos de volta para ser preso por um conceito do mundo. Você está entendendo? E o povo do Egito era assim. Isso quer dizer que é proibido ser rico? Não, isso não quer dizer que é proibido ser rico. Mas isso quer dizer que nós não podemos ser escravizados. E a história de Jó mostra isso. O ter ou não ter recursos não é sinal da sua saúde espiritual. Não é sinal e nunca será sinal. Porque o que o Senhor está falando para Israel, ser cabeça e não cauda ali é: eu constituirei um reino, diz o Senhor. Estou tirando esse povo do Egito. Esta geração que continuou contaminada querendo as coisas do mundo não serve, não vai entrar na terra. Então os descendentes deles, a segunda geração, vai entrar na terra. E aí o texto de Deuteronômio, que é o 5º livro das Escrituras, o último de Moisés, é uma explicação. Olha, não caiam nos mesmos erros dos pais de vocês que quiseram voltar lá para o mundão e que amavam as coisas do mundão. Porque estavam limpos aqui dentro, mas queriam voltar lá para fora. Porque os olhos deles e os corações deles não estavam comigo, o Senhor. Estavam lá fora. Não cometam esses erros. Então, o livro de Deuteronômio é uma rememoração do que um santo precisa ter. E aí o Senhor, no capítulo 28, ele está cumprindo algo que ele tinha falado lá no capítulo 11 de Deuteronômio. Ele tinha falado, quando vocês entrarem na terra, então, eles estavam nas campinas de Moabe, eu falei para vocês de Edom, né? Do outro lado, você tem Israel, que fica com o mar Mediterrâneo ao ocidente, e ao oriente você tem o chamado Mar da Galileia, abaixo do Mar da Galileia ao sul você tem o Rio Jordão, e abaixo do Rio Jordão você tem o Mar Morto. E aí essa divisão geográfica é uma divisão para outros povos também. E do outro lado você tem não só Edom, ali ao sudeste, como eu falei para vocês, mas você tem também os moabitas que estavam lá. Os moabitas eram o povo em cuja terra estavam agora estas pessoas que estavam para entrar na terra prometida. Ou seja, eles iam atravessar do leste para o oeste o Rio Jordão e dominar a terra, conforme a promessa do Senhor. E o Senhor diz, quando vocês atravessarem o Rio Jordão, lá no capítulo 11, vocês vão fazer o seguinte, porque vocês são bebês espirituais, então tudo para vocês vai ter que ser assim muito materializado. Vai ter um monte chamado Monte Gerizim, que vai ser o símbolo do cumprimento da promessa e da aliança. Então, aqueles que cumprirem a minha palavra, que me amarem, que viverem segundo a minha palavra, que me obedecerem, estes receberão todas as bênçãos. Então, Monte Gerizim representa isso. Estes terão um ventre bendito. Bendito o ventre das mulheres que parirem.
em obediência. Aliás, para aqueles que não sabem, isso não foi uma exclusividade de Maria, tá? Isso já está escrito lá em Deuteronômio 28, vocês leiam lá. Que o ventre seria bendito daqueles que são verdadeiramente do Senhor, como Maria era um remanescente do Senhor verdadeiro. Inclusive seria bendito não só o fruto do ventre das mulheres dos israelitas, também do gado, também os frutos da terra, seria tudo bendito. Olha só, por que esses frutos seriam benditos? Porque o Senhor iria estabelecer um reino, a partir do qual o Senhor cumpriria a promessa que fez para os ancestrais deste povo que estava entrando. Principalmente para o primeiro com quem o Senhor fez aliança ali, que é Abraão. E qual foi a promessa para Abraão? Abraão, através da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque este reino estava sendo concebido e implementado não para que este povo pudesse usufruir de uma panelinha santa dentro do mundo. Não é para isso. Era para que dali saísse o Cristo. O Cristo que seria o cumprimento da promessa de bênçãos estendidas para todos os povos até os confins da terra. Vocês estão entendendo? E neste contexto, aí sim, o Senhor diz, para implementar este reino, que é um reino que também era um reino político, teocrático, entendeu? Que estaria ali naquela terra, naquele território, com aquele povo, daquele sangue específico, povo hebreu. A partir dali o Senhor constituiria um reino do qual sairia o Messias. Então, o ser cabeça e não cauda está ligado a estas promessas. E quero dizer para vocês, para aqueles que já viram a famosa profecia do nascimento de Jesus, lá em Isaías, uma das, né? Isaías 7 traz a profecia de que ele nasceria e seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Mas uma das profecias está lá no capítulo 9 de Isaías. O que ele diz lá, Isaías? Ele fala assim, que vai nascer um que vai ser o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E ele está falando do quê? Ele está falando sobre um contexto geográfico. Porque Isaías é um profeta do Reino do Sul, mas ele recebeu uma profecia sobre a destruição do Reino do Norte. Olha só, o povo de Deus que recebeu esta promessa também perdeu tudo. E a profecia que foi dada é, estes receberão a maldição. Sabe por quê? Porque eles não amaram ao Senhor acima de todas as coisas. Sabe o que eles amaram? Eles falaram assim, não, a gente está perdendo aqui, mas a gente reconstrói ali. Tudo deles era voltado para as próprias vontades e para um contexto material. Ah, caem os ladrilhos, mas a gente reconstrói a estrutura. E aí diz o profeta, pois então, a cabeça e a cauda serão juntos cortados. De onde saiu que ser cabeça e não cauda se aplica para a igreja? Isso é um absurdo. E se você está vivendo este ciclo, exorciza daí esse ciclo. Exorciza de você esse pensamento. Isso não existe. Aliás, sabe o que existe? Sabe o que existe? No capítulo 6 de Mateus que citamos aqui, existe Jesus nos falando para a igreja. A abertura do capítulo 6. Olha, vocês não devem se preocupar com constituir tesouros nesta terra. Porque aqui nessa terra, sabe o que acontece com seus tesouros? Os ladrões roubam, a traça e a ferrugem corroem. Então vocês vão construir tesouros espirituais. Na viagem de Jesus para Jerusalém, para ser crucificado, quando ele sai lá de Efraim ao norte e vai descendo até chegar em Jerusalém, ele fala várias vezes, sobre essa questão da idolatria do dinheiro. É lá que ele fala, por exemplo, que não é possível adorar o Senhor e a Mamon. E veja, por que é que Jó teve um ciclo que foi bendito? Porque ele não estava amando as coisas. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu não sou abençoado só quando eu tenho o que eu quero. Mesmo quando é inconveniente, mesmo quando é doloroso, eu continuarei adorando este Deus, porque eu sei que eu não consigo entender as coisas que estão na magnitude da sabedoria dele. Porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é eterno. E eu não sei tudo, não estou em todos os lugares, precisei ser criado e, veja só, não posso fazer nada, nem para restituir um cabelo que caiu da minha cabeça. Entendem?
Então, o ciclo está em amar ao Senhor.